Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. Apresentação: Júlio Nascimento. Muito bom dia, torcedor ligado aqui na CBN, 11 horas 5 minutos. Estamos chegando com o CBN Esportes, feriadão 7 de setembro, ao vivo aqui para mais um CBN Esportes nessa quinta-feira. Vamos juntos até meio-dia, trazendo muita informação sobre o time do seu coração e mais um feriadão. E de bate-pronto, vamos com os principais destaques, as manchetes do mundo esportivo nesta quinta. E começamos falando de tênis, porque Bia Haddad e Vitória Azarenka estão fora do US Open. A dupla foi eliminada nas quartas de final, com placar de 2-1, parciais de 5-7, 7-5 e 6-4. A Laura Segmund e a Vera Svonareva foram as vencedoras e agora terão outra brasileira pelo caminho, né? A Luísa Stefani segue representando o Brasil ao lado da norte-americana Jennifer Brady. E o destaque da Ponte Preta, que joga no sábado, 5 horas da tarde, contra o Sampaio Corrêa. Fala aí, Antônio Lupi. Oi, Júlio. Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. A Ponte Preta segue trabalhando forte, visando o compromisso contra o Sampaio Corrêa, que acontece sábado, 5 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. A Macaca acredita no bom desempenho jogando em casa, desde que o Pintado assumiu o comando técnico da equipe. 3 jogos e ainda não perdeu. Enquanto isso, a diretoria tenta regularizar os reforços que foram contratados no decorrer da semana. Seleção brasileira, o atacante Neymar deu um susto na comissão técnica do Brasil. O jogador precisou do atendimento médico ao cair em cima do braço. O Neymar deu um carrinho ali, né, durante uma brincadeira de bobinho, mas ele retornou aos gramados depois, já com ali o atendimento médico, lembrando que ele está voltando de uma lesão importante, que inclusive o afastou aí da pré-temporada do PSG, deu aquela polêmica toda com o Jorge Jesus. O Brasil enfrenta a Bolívia amanhã às 9h30 da noite, no Mangueirão, pela primeira rodada das eliminatórias. E agora o destaque do futebol paulista com Gabriel Dudziak. O São Paulo intensifica os treinamentos durante a data FIFA para enfrentar uma sequência de jogos dura, que inclui duelos contra o Internacional e Fortaleza e as 2 partidas da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. O Corinthians teve o retorno do lateral direito Fagner aos treinamentos, enquanto o Santos ainda aguarda a liberação dos atacantes Silveira e Morelos junto à CBF. Já o Palmeiras retorna nesta quinta-feira aos treinos, visando ao confronto do dia 15 contra o Goiás pelo Brasileirão. Série B, na sequência da 27ª rodada, o Ceará venceu Londrina por 3-1. A partida foi disputada no estádio PV, o Presidente Vargas. Eric, Thiago e Léo Santos fizeram para o vovô. João Paulo de pênalti marcou para o Tubarão. A vitória deixa o Ceará na 8ª colocação com 41 pontos. O Londrina é o penúltimo com 20. E agora o destaque do Guarani, chegando com Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Depois da vitória contra a Chapecoense fora de casa, os jogadores do Guarani retornaram ontem à tarde para Campinas. Estão de folga até sábado, data da reapresentação do elenco, visando o próximo compromisso contra o Tombense. Daqui a pouco, João Vitor, autor do gol da vitória em Chapecó, fala do bom momento da equipe e também da possibilidade de terminar a rodada dentro do G4 da Série B. Futsal, o Pulo empatou em 1-1 com o Brutus Futsal de Limeira. O jogo foi realizado no ginásio Volucato em Limeira. O time de Campinas chegou ao empate nos 23 segundos finais, com gol marcado pelo Gafanho. O Pulo é o 3º colocado na Liga Paulista. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Um abraço, muito bom dia para você, Fabião.
Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN, um bom feriado a todos e vamos falar de Série D. Série D, ontem foi realizado o jogo de ida de uma das semifinais. Na Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária saiu na frente e venceu o Atlético por 1-0, gol de Batista. O jogo da volta será no domingo, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O empate classifica a Locomotiva para a final. Do outro lado da chave, Caxias e Ferroviária do Ceará se enfrentam hoje às 3 horas da tarde no Centenário, em Caxias do Sul. Os 4 times já estão garantidos na Série C de 2024, viu, Júlio? Você falou Grande Fábio Chaib. Pois não, Fábio? Eu ia falar também que você falou há pouco do Brasil, que vai jogar amanhã, né? Mas hoje tem início a longa eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Serão 18 rodadas com 10 seleções jogando entre si partidas de ida e volta. Nesta noite, no Paraguai, tem Paraguai e Peru. Às 8 horas, em Barranquilha, a Colômbia encara a Venezuela. E às 9 da noite, no Monumental de Núñez de Buenos Aires, a atual campeã do mundo, a Argentina, encara o Equador, viu, Julio? Boa, Fabião. Ó, você pode participar pelo nosso WhatsApp 991869070. Faça como o Gustavo Magalhães está já ouvindo aqui o CBN Esportes, mandando um abraço para todo mundo. A equipe da CBN tá devendo aí, viu, uma visita ao espetinho aí da família do Gustavo, sensacional. Vou levar o Carlão aí para resenhar com você. Aliás, falando nele, ele está aqui ao vivo, feriadão com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem? Qual é o seu destaque? Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Julião. Bom dia aí, o Gustavo. Vamos sim no espetinho. É sempre um prazer resenhar com a galera. Bom dia ao Fabião, ao ouvinte CBN. Estamos aqui neste feriadão, mas com muito futebol. Estou acompanhando aqui um Flamengo e Palmeiras, Julião, final do Sub-20, lá em Volta Redonda, lotado, um 0-0, né? Estou pensando como Flamengo e Palmeiras dominam o cenário hoje do futebol brasileiro, né? Não só na categoria de cima, no profissional, mas também nas categorias de base. O Palmeiras uma força, o Flamengo também, mas, Julião, o gramado do Raulino de Oliveira, que está sendo utilizado agora nas últimas rodadas do Brasileirão, que gramado ruim, que gramado péssimo para a prática do futebol. Infelizmente, olha, estamos falando nível Série A. Tudo bem que o Raulino não é utilizado com frequência, mas estamos com problemas no Castelão, problemas no Maracanã, já tivemos na Arena do Grêmio também. Que coisa, Júlio, o que está acontecendo com os gramados do futebol brasileiro? Triste para essa molecada aí disputar uma final num gramado desse tipo, no estádio Raulino de Oliveira. Até aqui, 0-0, 11 minutos de jogo no Rio de Janeiro. Ô Carlão, só falando sobre gramado, ontem eu vi um vídeo que me deixou ainda mais indignado em relação aos gramados no futebol brasileiro. Torcedor aí que tiver depois tempo aí com o celular, coloca aí gramado Santiago Bernabéu. O Real Madrid soltou ontem um vídeo mostrando como é feito o trabalho de cuidados e manutenção do Santiago. Cara, parece assim, parece 2040, né? De tanta tecnologia, que o gramado sai, aí ele vai andando, aí ele desce lá para baixo do estádio, aí tem banho de sol com os equipamentos lá. Luzes, né? Isso, exatamente, Fábio Chaib. Aí depois ele vai para um trabalho de repouso, aí ele sobe e volta lá para o andar do campo. É um negócio de maluco, assim, parecem robôs trabalhando, mas isso mostra muito do porquê aquele gramado é perfeito. Porque a gente fica olhando, né, os gramados da Europa e são perfeitos. Parece que não tem nenhum defeitinho ali, nenhum morrinho artilheiro ali discreto. Ah, sensacional. Aliás, hoje também o Real divulgou aí a retomada do Vinícius Júnior, a preparação, né? Cara, ele num quadrado lá, uma mini piscina, sensacional, tá louco, é uma estrutura invejável. Se bem que aqui no Brasil, por exemplo, estamos falando do Flamengo e do Palmeiras, eles têm condições de brigar, em termos estruturais, de brigar com essas equipes da Europa, né? Tanto é que muita gente fala que os CTs dos grandes clubes do Brasil, eles se equivalem ali aos grandes CTs dos gigantescos clubes europeus. Eu sou eu sou frontalmente contra, o Júlio Nascimento, ouvintes da CBN, ao gramado sintético. Já dei minha opinião aqui, isso cabe um debate, não é para o destaque do CBN Esportes. Porém, diante desta situação aqui dos gramados do futebol brasileiro, essa minha ideia de ser contra o gramado sintético, ela fica enfraquecida, porque mesmo as grandes equipes, elas não conseguem tomar conta do gramado, não conseguem deixar o gramado com qualidade,
Maracanã, uma briga danada, Flamengo e Fluminense, mas não deixam gramado adequado, Mineirão, Castelão, já citamos aqui, e por aí vai. Mas infelizmente, porque Série A de Campeonato Brasileiro é para ter o tapetinho, mas não o tapetinho do Newton Santos artificial. O tapete da Neoquímica Arena, por exemplo, que ali é um tapete original, com grama natural, e que nunca tivemos assim um problema de críticas ao gramado do estádio corintiano. Morumbi também, muito bom o gramado. É isso aí. Bom, daqui a pouco a gente volta aqui com o CBN Esportes para trazer mais detalhes sobre o futebol brasileiro, internacional, sobre Guarani, Ponte Preta e, é claro, outros assuntos ligados ao mundo esportivo nesse feriadão 7 de setembro. CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. Vestibular 2024 PUC Campinas. Mais de 60 cursos e nota máxima no MEC. Acesse puc-campinas.edu.br/vestibular e inscreva-se até 29 de outubro. Eu nasci para cuidar de Campinas. Nesses 49 anos, a gente fez o que quase nenhuma outra cidade do Brasil conseguiu fazer. 99% de abastecimento de água e 90% de tratamento de esgoto. Ano que vem a gente faz bodas de ouro e eu celebro desde já trabalhando por Campinas. Serão 20 novos reservatórios e 450 quilômetros de troca de redes para fortalecer ainda mais a nossa união. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Pois é, no futebol a gente tem o costume de falar força máxima, né? Quando todo time está escalado. Thaís Azevedo também está aqui ao vivo no CBN Esportes nesse feriadão 7 de setembro. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Tamo junto nesse feriado e vamos reforçar ali a região do centro, que está bem complicada devido ao desfile ali do 7 de setembro pela Avenida Francisco Glicério. Tem vários bloqueios e motorista reduz a velocidade pela Avenida Senador Saraiva, pelas duas pistas, desde a Rua Barreto Leme até a Avenida Campos Sales. A Avenida Campos Sales também tem lentidão em toda a sua extensão. Quem segue ali pela Avenida Orozimbo Maia perde tempo pela pista da direita, da Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil. Isso por conta de obras, e pela pista da esquerda na chegada à Avenida Francisco Glicério. A Avenida Norte-Sul ainda tem excesso de veículos sentido Guarani na chegada ali à Rua Barreto Leme por conta de obras no local. Júlio. Obrigado, Thaís. Até a próxima e boa sequência de feriado para você, Thaís. Visite a AutoZone mais próxima de você e aproveite nossos serviços custo zero. Estamos te esperando. Peça para quem entende. AutoZone, autopeças e acessórios. Você já imaginou ter a sofisticação de Paris no coração do Cambuí? No canto mais elegante de Campinas, algo novo está prestes a acontecer. Belleville, em breve, um pedaço de Paris no Cambuí. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. A equipe do vôlei Renata entra em quadra amanhã para enfrentar o Farmaconde em São José dos Campos. O duelo está marcado para as 8 horas da noite e terá transmissão aqui da CBN Campinas. Na tabela de classificação do Campeonato Paulista, o vôlei Renata aparece na terceira colocação com 4 pontos. Em 2 jogos, conseguiu uma vitória. Já a equipe de São José dos Campos é a última colocada, está na 7ª posição
com 3 jogos e nenhuma vitória. Portanto, um bom jogo para a equipe do Vôlei Campinas recuperar, já que na rodada passada acabou perdendo em casa para o Atibaia. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. Toninho Pneus está comemorando 50 anos e estamos trazendo descontos incríveis em pneus, serviços de manutenção e muito mais. Vá até uma de nossas lojas de Campinas ou Valinhos e participe do nosso sorteio e concorra a prêmios de até R$15 mil. Venha comemorar conosco em grande estilo. Toninho Pneus, tradição em atender bem. Promoção válida por tempo limitado. Consulte condições no regulamento em nosso site toninhoautocenter.com.br e nas redes sociais, @Toninho Autocenter. 11h21, estamos de volta aqui com CBN Esportes. Antes de falar do futebol paulista, né, com o Gabriel Dudziak, já falando também sobre o futebol paulista, de certa forma, mais do futebol feminino, só mais um destaque, né, Fábio, sobre isso, porque teremos a decisão do futebol feminino, Ferroviária e Corinthians, 2 times mais do que tradicionais dentro da categoria, né, Fabião? Exatamente, Júlio. Hoje, às 4h20 da tarde, na Fonte Luminosa, lá em Araraquara, o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino, envolvendo 2 times paulistas. É a terceira vez que a Ferrinha, a Locomotiva, chega na final. O clube nunca perdeu uma final e foi campeão 2 vezes, tentando o 3º título, então. Já o Corinthians vai para a 7ª final de Brasileirão. O Timão tem 4 títulos e o último foi o ano passado contra o Internacional. O jogo da volta acontece no domingo, às 4h da tarde, na Neoquímica Arena. Então, um jogão hoje às 4h20 na Fonte Luminosa, Ferroviária e Corinthians, primeira partida da final do Brasileirão Feminino, Júlio. Ô, Carlão, 2 times tradicionalíssimos do futebol feminino. Tá com algum pressentimento aí, cara, em relação à decisão? Olha, Júlio, 2 forças, né? Como você disse, 2 campeões da América. Impressionante o trabalho que faz. O Corinthians é forte, né? O Corinthians tem muita estrutura, mas há de se ressaltar, claro, o acompanhamento que eles dão, a atenção que eles dão para o futebol feminino. Mas a Ferroviária é uma glória do interior paulista, né? Porque consegue brigar ali com os grandes, com as equipes mais abastadas financeiramente, né? Casos de Corinthians e Palmeiras, que são os mais fortes no feminino. Santos também costuma chegar, o São Paulo, os 4, né? Os 4, mas eu vejo Corinthians e Palmeiras. O Corinthians num patamar mais elevado, o Palmeiras tentando chegar nesta situação também. Mas a Ferroviária é sensacional, né? Um trabalho de estrutura, um trabalho de excelência, um trabalho de conquistas, né? Acho o Corinthians favorito pela força, o técnico Arthur Elias agora, seleção brasileira, conta com várias jogadoras de experiência. Mas a Ferroviária, cara, joga com a tradição e, claro, com a qualidade. No cômputo geral, eu creio no Corinthians campeão, mas vai ter que suar demais para vencer a querida Ferrinha da Jéssica Lima. Lembrando que esse jogo com transmissão da IPTV ao vivo às 4h20 para toda a nossa região. Então aqui todo mundo assistindo aí ao futebol feminino. Vamos lá então com informações do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O São Paulo tenta aproveitar todos os minutos possíveis antes de voltar aos gramados na próxima quarta-feira. O jogo será contra o Internacional e pelo Campeonato Brasileiro, mas também será o último antes da primeira partida da decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo, que acontece no domingo seguinte, dia 17 de setembro. Ou seja, depois que encerrar a preparação na terça-feira da semana que vem,
praticamente não haverá mais tempo para o São Paulo ensaiar nada antes de um jogo tão decisivo. De acordo com o site oficial do São Paulo, nesta quarta-feira o técnico Dorival Júnior exibiu vídeos para os jogadores, que na sequência fizeram atividades de ataque contra a defesa, situações de saídas de bola e ensaio de bolas paradas. O treinador, porém, não conta neste período com o lateral Wellington, que está com a seleção sub-20 do Brasil, com o meia James Rodrigues, que está com a equipe nacional colombiana, e com o zagueiro Arboleda, que defende o Equador. Corinthians e Santos jogam na quinta-feira da semana que vem. O Peixe enfrentará o Cruzeiro na Vila Belmiro, mas ainda não sabe se poderá contar com os mais recentes contratados, os atacantes Silveira e Morelos, que participaram dos treinos, mas que ainda não estão regularizados junto à CBF. Nessas atividades, o Peixe não conta com o volante Rincon, que está com a seleção da Venezuela, e com o atacante Marcos Leonardo, que está com a seleção sub-23 do Brasil, além de Soteldo, que também está com a Venezuela, mas que está suspenso para o próximo jogo santista. Já os corintianos jogarão contra o Fortaleza no Ceará. O lateral direito Fagner treinou junto aos companheiros nesta quarta e tem chances de retornar ao time após se recuperar de uma lesão na panturrilha. Rojas, Moscardo e Mendes estão fora dos treinos, pois defendem as seleções do Paraguai, Brasil Sub-23 e Uruguai, respectivamente. Por fim, o Palmeiras volta aos treinamentos nesta quinta. O elenco alviverde ganhou uma folga de 3 dias, uma vez que só volta a atuar no dia 15 contra o Goiás no Allianz Parque. Neste período, o técnico Abel Ferreira não pode trabalhar com Richard Rios, Gustavo Gomes, Piquerez e Rafael Veiga, que estão com as respectivas seleções principais. Veiga, que deu entrevista coletiva com a seleção brasileira nesta quarta e que falou sobre a adaptação e readaptação entre os estilos Diniz e Abel Ferreira. O Abel e o Diniz são 2 treinadores que, na minha opinião, um dos melhores ou os melhores do Brasil, com ideias um pouco diferentes. A gente precisa de algumas adaptações, eu falo porque está num padrão durante 3 anos e vim aqui agora mudar um pouco, mas nada é muito grande, porque eu já conheço ele. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Muito bem, Gabriel Dudziak, com todas as informações do futebol paulista, né? Todo mundo aí atento também a como será aí esse período de data FIFA. É um período importante, né, Carlão? Todo mundo tá olhando aí para a seleção brasileira, claro, mas período de recuperação, principalmente para esses times que tiveram uma sequência mais desgastante, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras também tiveram compromissos por outras competições além do Brasileirão, né, Carlão? Julião, você disse aí uma palavra que se encaixa perfeitamente com o momento destas equipes. É um momento de recuperação, sim. É claro que os treinadores reclamam, né, o período escasso de trabalho em virtude de viagens, jogos em cima de jogos, mas o período de descanso faz parte, ainda mais nesta reta final de temporada, né, em que os jogos são mais decisivos, são jogos mais fortes, jogos que valem mais. Então é necessário treinamento, sim, mas é necessário descanso, deixar os jogadores mentalmente zerados impossível, mas com a cabeça leve aí, porque as partidas serão daqui para frente decisivas. Tem o São Paulo com Copa do Brasil, tem o Palmeiras com Copa Libertadores, tem o Corinthians com Copa Sul-Americana, fora o Campeonato Brasileiro, o Santos, né, também tendo jogos mais que decisivos, porque para o Santos vale a sobrevivência dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Então aquele pijama treine ou descanso que o Luxemburgo fala, né? O professor Luxemburgo do Corinthians, ele se encaixa muito neste período de data FIFA para os grandes clubes. Pijama Train é muito bom. Vamos para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro continua lindo. Informações do futebol carioca. Alô, Vitor Lessa. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu punição a torcidas organizadas de Botafogo e Flamengo por causa de brigas entre elas no último sábado. De acordo com o MP, elas entraram em confronto nos bairros da Penha e Taquara, localizados nas zonas norte e oeste do Rio de Janeiro. O pedido é que 2 organizadas dos clubes fiquem afastadas pelo período de 5 anos a partir da data da confusão. O confronto entre os torcedores resultou na prisão de 12 pessoas e deixou 3 feridos. A polícia militar foi acionada, fizeram as prisões e encaminharam os feridos para o hospital Getúlio Vargas. O pedido do Ministério Público se dá porque as organizadas assinaram um termo de ajustamento de conduta, o TAC, que previa punição em caso de violação desse acordo.
Grande destaque do Flamengo desde junho, quando voltou a atuar com frequência, o atacante Bruno Henrique vem se valorizando cada vez mais. Ídolo do clube, ele tem contrato até dezembro e desperta o interesse de outros clubes. O rubro-negro, porém, confia na boa relação e na parceria de sucesso que estabeleceram desde 2019 para dar continuidade à carreira de Bruno Henrique no Flamengo. O jogador quer saber que projeto de carreira o clube tem para ele e como enxerga os passos em relação ao futuro dessa relação. As primeiras conversas trataram de um contrato válido por mais uma temporada. O curto período, porém, não agradou. A expectativa é de que haja alguma evolução nos próximos dias. Após 76 dias fechados, São Januário está mais próximo de ser liberado pelo poder público. Em encontro na tarde desta quarta-feira, na sede do Ministério Público do Rio de Janeiro, o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, ouviu a proposta apresentada pelo Vasco para firmar o termo de ajustamento de conduta. Em breve, uma nova reunião irá acontecer, provavelmente na próxima quarta-feira. O Vasco espera definir a liberação de São Januário neste próximo encontro para, dessa forma, ter condições de enfrentar o Curitiba no dia 21 de setembro com público em sua casa. Havia até a expectativa de conseguir a liberação já nesta semana, mas o Procurador-Geral explicou que quer ouvir os órgãos envolvidos. Do Rio de Janeiro, Vitor Lessa. Boa, Vitor Lessa, voltando aí com informações importantes do futebol carioca, principalmente envolvendo o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, né, Carlão, rapidinho, voltou a jogar bem no Flamengo, né? Jogar bem num momento importante de uma conversa sobre renovação de contrato, mas, cara, pelo momento da temporada, pelo momento que vive o Flamengo, a gente sabe que o mundo do futebol é dinâmico, mas seria importante para o Bruno Henrique, até para o Flamengo, focar mais no campo, né? O contrato ainda tem um período aí de um pré-contrato com uma outra equipe, a gente já percebe o Grêmio fazendo algum sinal, o próprio São Paulo também com relação ao Bruno Henrique, mas é importante focar neste momento do Flamengo em decisão de Copa do Brasil, até porque o Bruno Henrique vai ser importantíssimo nos duelos contra o São Paulo. E agora, repórter CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, 7 de setembro de 2023. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca hoje para Nova Delhi, capital da Índia, onde vai participar da cúpula do G20, grupo que reúne as 19 nações de maior economia do mundo e a União Europeia. A comitiva brasileira vai embarcar logo depois do desfile da Independência na Esplanada dos Ministérios. A reunião de líderes ocorre nos dias 9 e 10. Foi publicada no Diário Oficial da União a revogação do edital que previa a concessão do Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, à iniciativa privada lançada pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, o governador Eumano de Freitas comemorou o que chamou de ótima notícia. O gestor também agradeceu ao presidente Lula e à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, por terem atendido a solicitação do governo do Ceará nesse sentido. A Nestlé anunciou a compra da marca de chocolate Copenhagen. O negócio inclui também a Brasil Cacau. As empresas brasileiras eram controladas pela gestora americana Advent International desde 2020. A expectativa é que o negócio com a multinacional suíça seja concluído em 2024. Ao longo do processo, a compra está sujeita à aprovação do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O The Town retoma nesta quinta-feira a maratona de shows no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A principal atração deste 7 de setembro será a banda americana Maroon 5. Todas as estações do metrô estarão abertas para desembarque durante a madrugada de quinta para sexta. Os shows do The Town continuam no sábado e no domingo. No horário de Brasília, 11 horas 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Esportes Campinas. Onze horas 34 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Vamos lá falar de Ponte Guarani. Começamos com a macaca. Antônio Lupe está chegando com o boletim da Ponte Preta aqui no CBN Esportes. Fala aí, Lupe. Vamos lá, Júlio, falar da Ponte Preta, que está em reta final de preparação para o jogo contra o Sampaio Corrêa. A partida acontece no sábado, às 5 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Confronto direto. Sampaio abre a zona do rebaixamento e tem 4 pontos a menos que a Ponte Preta. Por isso, um jogo importantíssimo para a Alvinegra, que precisa da vitória para respirar um pouco mais aliviada em relação à parte de baixo da tabela. E para conquistar a vitória, a Ponte Preta aposta no seu bom retrospecto, atuando no estádio Moisés Lucarelli. Desde que o Pintado assumiu o comando técnico da equipe, foram 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. O empate contra o Vitória da Bahia e os 2 resultados positivos contra Londrina e também Chapecoense. Times que estão na parte de baixo da tabela. Para o duelo contra a Bolívia Querida, o técnico Pintado não vai ter à disposição o zagueiro Matheus Silva, que mais uma vez está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e também o atacante André, que também está suspenso pelo 3º amarelo. Na zaga, a tendência é que o Edson ganhe a oportunidade, mas também o treinador tem a opção do Tomás Caíque, jogador que inclusive entrou na partida contra o Londrina no último jogo no estádio Moisés Lucarelli. É claro que a Ponte precisa da vitória até para animar o elenco depois da derrota sofrida no derby por 1-0 no clássico de número 206. André começou no banco, então a tendência é que Eliel e Paulo Baia novamente sejam os escolhidos para assumir o comando de ataque da Ponte Preta. A diretoria tem pressa para regularizar os reforços que foram contratados durante a semana. Os 3 jogadores vieram do Náutico. São eles o Polvidiero, colombiano, além do Souza, que vai retornar ao Majestoso depois de 13 anos, além do Gabriel Santiago, que jogou no Náutico, mas pertence ao Vitória. Se eles forem regularizados até amanhã, ficam à disposição do Pintado para o duelo contra o Sampaio, jogo que terá transmissão da CBN Campinas, sábado a partir das 4h30 da tarde. Júlio. Obrigado, Lupe. Ô, Carlão, você que é um vencedor gigante da história do futebol campineiro, aqui já está no GE. Globo o seguinte: o Polvidiero é o 16º estrangeiro da história da Ponte. E aqui, olhando os nomes, Carlão, é impressionante o quanto que o Rirena é a exceção, e a exceção, na verdade, por conta do derby, né? Porque a passagem do Rirena, num modo geral, não é uma passagem de brilhantismo. Mas, ó, rapaz, falta um estrangeiro, assim, ter uma sequência longa na Ponte, Carlão, ó. Raul Dias e Cabreira, uruguaios que jogaram em 1952, a gente não pode falar muito, né? Porque a gente não viu, não conhece muito deles em campo. Aí, de 52, a Ponte ficou 5 décadas sem estrangeiro até o Rirena. Aí o Rirena foi lá, 2003, depois voltou 2011. Savoia, argentino, 2009. Marquísio, argentino, 2009, 2010. Gonzalez, lembra dele? Chileno, 2010. Sim. Renato Pablo Gonzalez, Escobar. se não me engano. Pois não, Carlão? Renato Gonzalez? Renato Gonzalez, Isso. ele mesmo, Boa. 2010. Inclusive tinha convocação para a seleção de base, tinha gerado o maior alvoroço quando a Ponte contratou, mas não rendeu tanto. Pablo Escobar, jogador conhecido, 2010. Catito Ramírez, que começa muito bem em 2013, gol no derby, depois acaba sumindo. O Sarmiento, também argentino, 2013. Jorge Mendonça, do Paraguai. Esse aí, nossa, ele deu uma entrada num Ponte Flamengo. Eu não lembro se era o Vini Júnior, mas foi uma entrada, assim, assustadora. Jorge Mendonça era um jogador que chegava junto mesmo, às vezes até um pouco violento. Ó, para finalizar, ó, Luiz Ali, né, boliviano, 2017 e 2018, Facundo Batista, que disseram que era o novo Soares em 2019, foi embora sem marcar gol. Nossa. Papá Faye, senegalês, que é um projeto legal da Ponte, mas não teve oportunidades e não teve sequência, o Papá Faye também. E no ano passado, Leandro Bárcia, uruguaio, que foi embora sem deixar saudades. Eu falei 15 estrangeiros aqui.
Só a torcida da Ponte lembra com carinho, Carlão. Lembra com carinho, como você disse, em virtude do derby, né? Marcou 3 gols, 2 de pênalti, é bem verdade, mas marcou. E uma virada bonita, né? Num sábado chuvoso no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Rirena. Mas tecnicamente era um jogador que tinha muitas limitações. O restante, Júlio do céu, com todo respeito aos profissionais, né, que passaram, que vestiram a camisa da Ponte, mas todos muito abaixo, né? Savoia chegou com uma expectativa tremenda. O próprio Renato Gonzalez estava naquela... ainda existiam as viúvas de Renato Cajá, então já chegou Renato Gonzalez. Será que é o novo Cajá? Mas muito longe disso. Então, realmente, o Catito, né, começou bem, marcando um golaço no derby. Aliás, um gol parecido com o do Bruno José, e no mesmo gol, né, na mesma trave ali do placar eletrônico. Depois ele fez um gol contra o Palmeiras, mas aí sumiu, as lesões atrapalharam demais o Catito e não teve uma sequência legal. Dentre tantos estrangeiros, até poucos, né? Poucos estrangeiros. O único que teve, que entrou, que realmente ganhou o coração da torcida da Ponte, mas por um jogo foi o Rirena, porque o restante ninguém deu conta do recado, Julião. E olha, não dá pra falar em injustiça, assim, acho muito difícil nesse contexto aqui, mas talvez o único jogador, assim, que a gente pode justificar que talvez tenha sido usado da maneira errada ou tenha faltado um pouco de paciência é o Luiz Advíncula em 2013, né? Sim, porque sim. depois o Advíncula ele arrebenta no Boca Juniors, joga 2 Copas, então assim, talento ele tinha, né, Carlão? O momento foi ruim, né, Júlio? Foi um momento, aquele 2013, né, muito conturbado. Técnico Paulo César Carpegiani, vamos tirar um pouco a Sul-Americana, que foi algo histórico na vida da Ponte, mas o ano de 2013, o término do Paulistão, que foi traumático, né, uma goleada diante do Corinthians, né, o Alexandre Pato fez um golaço e tal, mas o Campeonato Brasileiro da Ponte foi horrível, né, e o Carpegiani também foi uma passagem, eu tinha muita expectativa com relação à passagem do Carpegiani pela Ponte, mas também foi muito mal, e o final da história todo mundo sabe, culminou com um rebaixamento, mas realmente o Advíncula não foi bem, talvez o momento, né, o processo que vivia a Ponte Preta, esses fatores atrapalharam aí o peruano, que demonstrou realmente na sequência da carreira que tinha muita qualidade. E só para finalizar, né, eu poderia ter colocado nessa lista aqui o Martinúcio, só que ele não chega a jogar, lesionado, né? Isso, ele foi contratado, depois por divergências médicas ele acaba deixando o clube lá em 2016. Martinúcio que jogou no Fluminense e no Cruzeiro, isso, né? Se não me engano. Ele tinha um pré-contrato com o Palmeiras, acabou não cumprindo, foi pro Fluminense, lembra disso? Que o Palmeiras tinha dado um cheque para ele, acabou devendo pro Palmeiras, foi uma confusão isso daí, mas foi pro Fluminense depois mesmo. É verdade. E o grande Corsatinho, mandar um abraço aqui pro Carlos, ele tá citando aqui o Arauz. Verdade. Faltou o Arauz aqui. O Arauz estreou num derby no estádio do Guarani, um 0x0, um sábado à tarde, aquele 0x0 medonho, né, que normalmente quando as equipes de Campinas se cruzam, acho que é o resultado mais corriqueiro aí, e o Arauz entrou jogando pelo lado direito ali, mas não teve uma boa passagem, teve uma passagem tímida pela Ponte Preta. Boa lembrança do Corsatinho. Tá vendo? Um abraço pra ele. Boa lembrança no sentido assim, que o Corsato mandou muito bem de lembrar o nome. Porque de bola também. Não muda muito o que a gente tá falando, não. Não muda nada, Julião. Rapaz, o Povediero, que aliás tem um baita nome, é muito legal esse nome, né? Povediero. É aquele nome gostoso de pronunciar, né, Julião? Exatamente, parece que você domina o espanhol, né, Carlão? Povediero. Então, que você tenha toda a sorte do mundo para deixar essa lista, bem melhor do que ela está, porque realmente foi complicado. Ô, Julião, pra escorrer um pouco mais o veneno com relação a esta lista destes fenômenos que vestiram a camisa da Ponte, vamos esquecer o que o Rirena fez no derby. Júlio, se colocar todo mundo no pacote, não sobra um, hein? Cara, é duro, hein? É duro. Estou olhando aqui, tentando ser um pouco otimista, não sobra. E olha que o Luiz ali era jogador de seleção na época ainda, mas isso mostra que, de fato, a seleção boliviana tem, tecnicamente, assim, jogadores bem menos renomados do que a Série B no modo geral.
Mas é isso aí. Bom, daqui a pouco tem informações do Guarani. Mandar um abraço aqui pro Tiagão, pro Corsato, que me ajudaram aqui também, lembrando esses nomes que ficaram faltando aqui na lista dos estrangeiros da Macaca. Agora são 11h44. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. Toninho Pneus está comemorando 50 anos e estamos trazendo descontos incríveis em pneus, serviços de manutenção e muito mais. Vá até uma de nossas lojas de Campinas ou Valinhos e participe do nosso sorteio e concorra a prêmios de até R$15 mil. Venha comemorar conosco em grande estilo. Toninho Pneus, tradição em atender bem. Promoção válida por tempo limitado. Consulte condições no regulamento em nosso site toninhoautocenter.com.br e nas redes sociais, @Toninho Autocenter. Claretiano Medicina, vivências em hospitais e unidades básicas de saúde desde o início do curso. Inscreva-se, claretiano.edu.br. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. CBN Esportes Campinas. Onze horas 46 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Vamos lá agora falar do Guarani já. Teremos mais informações também sobre o mercado da bola com o Fábio Scheib, mais o Bugre curtindo a folga, Antônio Lupi. O Guarani, Júlio, que vive um bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro, conquistou uma vitória importantíssima na última terça-feira, 1-0 em cima da Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó. Depois do resultado positivo, os jogadores retornaram ontem à tarde para Campinas e ganharam folga até sábado, quando o elenco se reapresenta, já pensando nesse duelo contra o Tombense, jogo marcado para o dia 17 de setembro, às 3h45 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E após o desembarque da delegação, o atacante João Vitor, que foi o autor do gol da vitória do Guarani em cima da Chape, ele participou de uma entrevista para a assessoria de imprensa do clube. Falou sobre o seu gol, o bom momento da equipe e também sobre o bom momento que ele vive, já que ele é um dos titulares desse time do técnico Humberto Louser. Sim, não é fácil, né? A gente vem de um jogo, né? E já na sequência já teve o outro jogo, né? Então, assim, a gente não teve muito tempo para se preparar, né? A gente só fez os regenerativos ali, a gente viu bastante vídeo da equipe adversária e, graças a Deus, a gente conseguiu, né? Nosso objetivo, que é entrar no G4. Cara, eu lembro do jogo contra o Sport, eu acertei uma bola no travessão e a rapaziada toda ficou brincando comigo, né? Tirando sarro, falando, João, era pra ter cabeceado pra baixo e tal. Daí eu falei com a rapaziada, brinquei, né? Durante a semana eu tava treinando muito essa bola. Eu falei que eu iria fazer um gol de cabeça e treinei bastante. Passei a semana inteira treinando e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer contra a Chapecoense, fui muito feliz ali. E a rapaziada toda tá de parabéns também, o grupo foi excelente, todo mundo correu, se dedicou ao máximo e garantiu essa vitória pra gente aí. Foi uma vitória importante, todo mundo feliz, né? A gente tá feliz também de estar dando alegria para os torcedores bugrinos. Essa pausa eu acho que vai ser muito importante também, o nosso time corrigir os erros, né? Porque, né, independente da vitória, a gente sempre tem que ajustar algumas coisas, mas vai ser bom essa semana para a gente descansar também, regenerar bem
e ajustar as coisas que tem para corrigir. Esse é o atacante João Vitor, autor do gol do Bugre em Chapecó. Agora, basta ao Guarani secar os seus adversários. Tem o duelo direto entre Sport Recife e Criciúma, o Juventude, que vai até Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense, e também a equipe do Novo Horizontino, que vai até Santa Catarina enfrentar o Avaí. Agora, o torcedor do Bugre precisa secar essas equipes para que o Guarani conquiste a vaga no G4 no fechamento da rodada. Júlio. Boa, Antônio Lupe. E muito legal, né, Carlão, ver esse momento do João Vitor, que aqui em Campinas, nas ruas e avenidas de Campinas, era chamado de Tito. E agora está voando baixo aí, vivendo uma grande fase com a camisa do Guarani, né, Carlão? Ah, legal. Um cara que se encaixou perfeitamente no esquema do técnico Humberto Louser. Jogador de muita velocidade, que dá muita alternativa para o Guarani pelos lados do campo, faz um revezamento super interessante com o Bruno José, precisa realmente aprimorar a finalização, não só a finalização de cabeça, que deu certo contra a Chapecoense, mas com os pés também, para se tornar um atacante perto do ideal, né? A gente pegava muito no pé do próprio Bruno José, e o Humberto disse, vários jogadores disseram após o derby, né, que o Bruno José precisava treinar a finalização, precisava ter uma amizade com o gol. Eu acho que o atacante, mesmo não sendo atacante de finalização, mas ele precisa ter aí um repertório vasto e principalmente essa amizade com a rede. E o Bruno José se aperfeiçoou, está treinando e o resultado está aí. Golaço contra o Ituano, decisivo, um golaço lindo contra a Ponte Preta. E isso se aplica também ao João Vitor. Outra coisa que eu acho interessante, ô Júlio, neste momento assim de muita euforia com relação à campanha do Guarani, a maturidade de alguns atletas nas entrevistas. Eu presto muito atenção nas entrevistas dos jogadores, né? Após as partidas, principalmente, em que o calor ali está latente. Cara, o Bruninho deu uma entrevista muito legal, muito sensata depois do jogo contra a Ponte, que a gente sabe, né? Quando ganha clássico é uma provocação atrás da outra, né? Que diga o seu Pegorari, mas faz parte também da festa. Mas, cara, o Bruninho me chamou muito a atenção. E o João Vitor, não só pós-derby, mas principalmente no jogo contra a Chapecoense, agora na entrevista coletiva, muita maturidade. E isso é importante, Júlio, nesta campanha que a gente espera que tenha um final feliz, e eu estou sentindo que vamos curtir aí um acesso do Guarani, mas a maturidade dessa molecada, né? Uma molecada que passa muito pezinho no chão, passa muita consciência do momento que está vivendo, do que precisa melhorar, vide Bruno José. Então é um Guarani que tá ali, cara, tá madurinho para concretizar aí um sonho que a gente não esperava e que de repente pode se tornar realidade neste 2023. Muito legal este momento, essa trajetória do João Vitor com a camisa do Guarani. Você tem amizade com ele ou com o nosso Tito, Julião? Conhece ele? O Tito cresceu no bairro lá também, né? Legal, cara. A minha proximidade maior é com o Paulo Júnior, vulgo Juninho, Sim. Que é o melhor amigo do Tito. Eles cresceram juntos, e o Jefferson, meu irmão mais velho, acompanhava os dois, né? Em Copa São Paulo. Legal, cara. Inclusive, eu acho que o Jefferson viu o primeiro jogo do João Vitor pelo Bragantino, numa copinha, e falou, o Tito vai dar jogador, né? Então ele estava certo, realmente deu o jogador. E hoje ele tá brilhando aí, cara, com a camisa do Guarani, muito legal mesmo. Eu vou falar pra você, eu fico assim muito feliz quando a gente vê um campineiro, né, um cara da cidade, às vezes nem campineiro mas criado em Campinas, nas ruas de Campinas e se destacando com a camisa de um clube de Campinas. Cara, é sensacional e que o João Vitor possa agarrar realmente esta oportunidade, que ele tenha consciência deste momento, maturidade e demonstra ter, mas que ele curta, que ele desfrute, que ele saboreie este momento tão legal que ele vive com a camisa do Guarani. É isso aí, boa, João Vitor tá vivendo grande fase, aí o Guarani também. Pô, se o Guarani subir, fala pra ele pagar um churrasco pra gente então, Julião, pro Gé, fala pro Gé vir pro Brasil aqui, pô. Não, tem que pagar mesmo, né? Até porque tá vivendo um momento abençoado aí dentro e fora de campo, né? O João Vitor é pai recente. Ah, legal, o menino Luca. Legal mesmo, legal. O menino Luca nasceu aí, foi acho que perto do gol dele contra o Avaí, inclusive. Que show, bacana. Então tá vivendo um momento muito legal aí, parabéns ao João Vitor. Só pra passar aqui também, né, Carlão, para os bugrinos, data FIFA boa pro torcedor do Guarani, hein?
10 dias sem Nossa, Guarani em campo, então vai mãe. ficar 10 dias assim comemorando sequência positiva, sem riscos de perder essa sequência. Mas de olho no final de semana, né? O Bugrino tá ansioso aí para o término da rodada, porque o Guarani não permanece. Deixa eu ver, deixa eu fazer a conta aqui para ver se eu não tô falando besteira. Na segunda colocação ele vai perder a segunda colocação já. Mas e se empatar? O saldo de gols é igual, né, ele perde a posição independente do resultado. Sport Criciúma, né? Isso. O Sport tem gols pro a mais. Isso, porque ele empata no número de vitórias com o Sport, empata no saldo de gols, vai pro GP, que é Gols Pro. Ufa, Fábio Xabeck, eu tava falando, se eu tivesse falando besteira aqui, a torcida ia ficar brava. Então o Guarani, de fato, não fica de qualquer jeito na segunda posição por conta desse confronto do Sport e do Criciúma, né? O início do jogo entre Sport e Criciúma, o Guarani já cai para a terceira colocação automaticamente. E aí, para o Guarani ficar no G4, Fábio Xabeck, o que é que precisa aí? Tem fácil aí, Fabião? Sim, o Guarani precisa torcer contra o Juventude, né? O Juventude encarando o Atlético Goianiense fora de casa também. Esse jogo é domingo, né? Jogo domingo. O Novo Horizontino que joga somente na segunda-feira, fora de casa também, contra o Avaí que está lá embaixo, na parte de baixo da tabela. O Avaí precisa ganhar do Novo Horizontino. E também seria bom se o Vila Nova, aqui em Itu, perdesse para o Ituano amanhã, sexta-feira, às 6 horas da tarde, aqui no Novelli Júnior, os 3 concorrentes diretos do Guarani. Quer dizer, tem o Criciúma e o Sport também, mas um dos dois vai ultrapassar o Guarani. Mas esses outros 3 aqui que estão brigando. Lembrando que o Ceará ganhou ontem, foi a 41, está a 6 pontos do Guarani nesse momento. O Ceará também fazendo uma campanha de recuperação no Brasileirão, na Série B. Então, no mínimo, até segunda-feira o Guarani tá no G4 da Série B, mas torcedor muito otimista aí nessa campanha na reta final. Pois não, Carlão? Ontem nós fizemos uma conta também, a grosso modo, o Guarani sendo o pior pessimista, não sei nem se existe isso, mas o cara mais pessimista do mundo com relação à campanha do Guarani, ele termina a rodada na 5ª colocação, sendo pessimista. Ele não sai da terceira, 4ª ou 5ª colocação. E fica necessariamente com a mesma pontuação, né? Porque Criciúma e Juventude vencendo, eles ficam com 47 também. O que tá pegando aí do Guarani para essa desvantagem momentânea é o número de vitórias, né? Porque se o Criciúma e Juventude vencerem, eles terão 14 vitórias. Guarani podia ter vacilado em alguns momentos ali para deixar essa campanha melhor, mas o ponto que chama atenção, e a gente tem que, como a gente cobrou aqueles jogos contra CRB, Juventude, Chapecoense, o Guarani tem buscado algumas vitórias fora de casa, e essas vitórias ajudam a compensar esses pontos perdidos dentro de casa. Então a Série B é isso, é esse equilíbrio. E é um campeonato nivelado, né, Carlão? Sem dúvida alguma. E agora, sendo o otimista, os grandes concorrentes do Guarani nesta rodada, eles jogam fora de casa. Então é uma possibilidade boa aí da secadeira dar certo nesta 27ª rodada. Agora, Júlio, você falava de curtir a folga com relação ao Guarani. Que folga sensacional, momento sublime, momento que precisa ser desfrutado com consciência, bem verdade. Mas, e outra, né? O próximo jogo é contra o Tombense. Com todo o respeito do mundo ao pessoal de Tombos, né, o Tombense que também é ajudado, amparado pelo nosso glorioso Nenezini, que é amigo aqui da casa. Mas é jogo para o Guarani ganhar, né, Julião? É jogo para o Guarani lotar o Brinco de Ouro, dar aquela atmosfera que tem feito no Brincão da Princesa, com jogos, fazendo dos jogos um grande show, e esse show motiva realmente a rapaziada. Então é jogo para Brinco de Ouro lotado e jogo para confirmar os 3 pontos. Eu acho que o futebol campineiro, por motivos diferentes, precisam da torcida aí. Verdade. Os 2 times precisam da torcida nessa reta final, né? Porque o estádio cheio faz muita diferença nesse campeonato muito nivelado que é a Série B. O Fábio Chaib termina hoje, graças a Deus, a janela árabe, Fábio Chaib. Um alívio para o mercado, hein, Júlio? Hoje fecha a janela do futebol da Arábia Saudita, mas nesse último dia tem brasileiro, na verdade um brasileiro naturalizado italiano, o zagueiro Luiz Felipe, foi contratado pelo Al Ittihad, o time do Benzema, do Fabinho, do Kanté também. Então o zagueiro Luiz Felipe, naturalizado italiano, que estava no Betis da Espanha, vai para o time do Al Ittihad, que
que tentou o Gustavo Gomes, né? Então o palmeirense pode ficar um pouco mais tranquilo aí, porque a solução para a zaga é o Luiz Felipe, Gustavo Gomes fica no Palmeiras, e hoje encerrando então essa janela de transferência. Eu também não lembro dele. Não é aquele do Santos, não, né? Não. Né? É brasileiro naturalizado italiano que estava no Betis. Boa. E aqui no nosso mercado nacional, a Chapecoense, a última adversária do Guarani, anunciou a contratação do lateral direito Vitor Ferraz, ex-Santos, ex-Grêmio, que estava no Náutico também. O Náutico acabou não se classificando para a próxima fase da Série C. A Ponte Preta se aproveitou dos jogadores do Náutico e mais um jogador do Náutico deixa o Timbu, então, Vitor Ferraz, lateral direito, acerta com a Chapecoense. E na Série A do Brasileirão, ontem teve despedida de técnico, né? O Renato Paiva, português, pediu demissão do Bahia. O Bahia está uma posição acima da zona de rebaixamento. Ele escreveu uma nota muito magoado com a situação, que muitas críticas, né, dos torcedores, também a relação com a imprensa. Ele falou que não admite que falta de respeito, e o Bahia já mira um novo treinador, Maurício Barbieri, que estava no Vasco, também fez grande trabalho no Bragantino. É a bola da vez para assumir, então, o Bahia, time comandado pelo Grupo City, né? Boa, muito bacana todas as informações do Fábio Scheib. E encerramos aqui o CBN Esportes deste feriadão 7 de setembro. 11 horas estaremos de volta. Muito obrigado, Cailão, Fábio Scheib. Até a próxima. Um abraço a todos. Valeu, Julião. Bom feriado a todos. Julião. Valeu, um abraço. Até já, Arena. Tchau, tchau. CBN Esportes Campinas. Oferecimento